Vamos ler? E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel sobrepujou, diga ele, sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito, excelente. Presta bem atenção nesses detalhes, tá? O rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Daniel, ele já era um destaque, gente. Estava sobre Daniel um espírito ao qual ele se destacava em tudo que ele fazia. O Espírito Santo em mim e em você, tenha certeza que nós vamos ser destaque, vamos ser relevantes, vamos ser pessoas de influência e vamos influenciar com certeza para o bem. Com isso também vamos destacar nossa vida, porque o rei já estava de olho em Daniel e já queria colocar Daniel como o líder, como a pessoa que ia substituir até mesmo os seus comandos. E a Bíblia diz que Daniel, ele tinha um princípio com ele para ser esse tipo de pessoa. Todos sabem que Daniel orava de manhã, de tarde e de noite, 3 vezes ao dia. Daniel estava debaixo de um decreto, e esse decreto era que ninguém poderia se prostrar diante de um outro Deus a não ser o rei. Quem era o rei? Nabucodonosor. Vocês estão lendo Bíblia. Mas uma coisa eu quero ministrar nessa noite sobre minha vida, que Deus falou comigo primeiro, e sobre a tua vida, porque eu ainda não venci. Esse é o tema desta noite. Tem fases na nossa vida que a gente passa que parece que nunca vai acabar. Tem momentos na nossa vida que a gente vive que parece que são eternos. Nós oramos, nós pedimos a Deus que afaste de nós esses momentos, mas esses momentos não saem. Por que isso? Por que será que nem eu e nem você gosta de perder? Nós não queremos perder. De fato, todas as vezes que nós viemos fazer algo, nós queremos ter resultado positivo. Se eu estudo, eu quero passar de ano. Se eu trabalho, eu quero o resultado do meu trabalho. Se eu faço alguma coisa, eu quero ser elogiado ou presenteado por aquilo que eu estou fazendo. Tudo na vida nós queremos uma troca, mas ninguém quer perder. Não sei se é só eu, mas eu acho que aqui também ninguém quer perder. Alguém quer perder aqui? Levante a mão que eu quero te conhecer hoje. E quando você não quer perder, não é porque você não consegue perder, porque até mesmo a gente convive com as perdas. A gente passa por perdas, mas a gente esquece elas e vamos vivendo, e a vida vai levando. Nós vamos vivendo um dia de cada vez. É normal isso. É normal a gente perder, mas a gente não quer perder. Mas por que eu ainda não venci, gente? Lá fora é permitido, e quando eu falo lá fora, eu falo no meio que não é cristão, é permitido a pessoa passar por cima da outra, trapacear, puxar o tapete, né? Mentir, derrubar a outra pessoa. Para quê? Para ela ser bem sucedida e a outra não. Lá fora muita gente entende que isso é normal, mas aqui dentro não. Aqui dentro a gente entende que só há um tipo de vitória para a vida do crente, que é por intermédio de Cristo Jesus. Eu vou te provar isso na Bíblia.
A vitória do crente, ela não vem do homem, ela vem de Cristo. E só pode eu e você vencer alguma coisa na nossa história de vida se a gente entender que Cristo é aquele que vai nos dar a vitória. Porque essa vitória de Cristo, ela é permanente. Ela não é uma vitória que a gente recebe hoje e amanhã a gente perde. Tudo que Deus nos dá, Deus não toma. Deus nos dá e continua conosco aquilo que Ele nos dá. Mas quando não vem de Deus, geralmente a gente perde, porque a conquista não veio de Deus. E eu quero te ensinar nesta noite a você vencer. De fato, a sua vida vai ser uma vida de vitória, vai ser uma vida de conquistas. A partir de hoje você vai entender o que você precisa fazer para que você seja como o Daniel da Bíblia. Daniel, ele é um homem que nos ensina muito aqui. Só nesses 3 versículos, em alguns versículos que a gente vai ler, ele nos ensina de fato o que eu e você precisa fazer para a gente ter um espírito dentro de nós de excelência. Não quer dizer que a gente não passe dificuldades, vamos passar. Não quer dizer que a gente não chegue em alguns vales, nós vamos ir até mesmo em alguns vales, mas nós vamos passar por todos eles cantando o hino da vitória. Escuta comigo, está escrito na Bíblia, no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. E eu vou querer que você repita comigo, quando eu terminar de ler todos esses versículos, que você é mais do que vencedor. Porque Deus, Ele não te chamou para ser derrotado. Deus te chamou para você ser mais do que vencedor. Não foi nem vencedor, foi mais do que vencedor. Vencedor qualquer um pode ser, mas aqueles que são filhos de Deus, que creem nele, de fato será muito mais do que vencedor em Cristo Jesus. Escuta isso. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz assim: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Ele nos faz o quê? Triunfar. Triunfar é o quê? Vencer. Diga, eu sou mais do que vencedor. Romanos capítulo 8, versículo 37 diz assim: mas tem todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele te amou primeiro, ele já te fez vencedor. Pode dizer, eu sou mais que vencedor. Declare para o inferno ver que você entende que você é mais do que vencedor. A Bíblia diz em João, 1 João capítulo 5, versículo 4, o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por intermédio da fé em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor, e você venceu o mundo. A Bíblia diz em 1 Coríntios, ou melhor dizendo, Deuteronômio capítulo 20, versículo 4, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos, para dar a vitória a vocês. Entenda o seguinte, em todo momento da Bíblia, Deus está com o povo dele para dar vitória para eles. Deus não quer que você seja um derrotado. Deus não quer que você seja um fracassado. Deus não quer que você ande de cabeça baixa, triste, amargurado, sofrendo. Pelo contrário, Deus quer que você entenda que Ele te chamou para vencer. Escute mais um pouquinho, eu vou ler mais alguns versículos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57 diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Dá só um pouquinho de retorno. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então entenda, a sua vitória vem por intermédio de Cristo. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Êxodo capítulo 14, versículo 14. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Não precisa você ficar angustiado, não precisa você ficar ansioso ou ansiosa. Deus lutará a sua guerra. A Bíblia vai dizer em Provérbios 21, 31: prepare-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. Tudo que eu e você fizer pode dar algum erro, mas tudo que Deus fizer por mim e por você não tem erro algum na nossa vida.
O problema é que eu e você é ansioso. Eu e você quer as coisas no nosso tempo. Eu e você está querendo de fato que as coisas se apressem, porque o mundo está apressado. Tudo na vida, se você escreve um texto grande na rede social, a pessoa pula. A pessoa não tem vontade de ler. Mas quando você escreve uma frasezinha curtinha, a pessoa vai lá e clica e dá, eu gostei, legal. Mas ela não tem tempo para ler, porque ela acha que aquela leitura não vai dar crescimento para ela, porque ela está em uma velocidade no tempo da luz, parecendo que as coisas vão se acabar, e não vai se acabar. Não adianta você se apressar. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Se eu não me aquietar, se eu não entender que eu preciso descansar e colocar a minha vontade diante do Deus vivo, eu vou com certeza sofrer. Eu vou passar ansiedades, eu vou passar momentos de depressão, eu vou passar momentos de angústia na minha alma, eu vou perder sono e eu vou ficar uma pessoa totalmente desequilibrada. Mas se você confiar no Senhor, tenha certeza, o Senhor, Ele vai vencer essa guerra que você está pelejando. Ele não quer nem que você vença, Ele vencerá por você. Ele pelejará por você. Ele lutará essa batalha por você. Ele fará com que você vença e o nome dele seja glorificado através da sua vida. As pessoas vão olhar para você e vai dizer: poxa, era para ela ser derrotada, era para ele ser derrotado, era para ele já estar fracassado, era para ela já estar fracassada, era para já estar sofrendo, já estar angústia, era para ter o casamento já estar destruído, a família já era para estar desconstituída. Mas o Senhor se levantou hoje para declarar sobre a sua casa que a sua casa não vai ser derrotada, que sua vida não vai ser derrotada, que você não será humilhado nem humilhado. O Senhor te exaltará entre as nações e você andará de cabeça erguida na rua, dizendo: eu creio no meu Deus, porque Ele me tirou do monturo, Ele me tirou do Egito, de sofrimento, de dores. Foi Ele que foi lá na minha casa e restaurou a minha família, foi Ele que foi lá e restaurou o meu filho, foi Ele que foi lá e restaurou a saúde da minha mãe, do meu pai e dos meus familiares. Eu vou lhe provar isso, presta atenção. E agora eu entro na mensagem. Agora que eu vou entrar na mensagem. Daniel orava quantas vezes? 3 vezes no dia. O que está fazendo eu e você não vencer é a falta de oração. Mas não é uma oração que no dia a dia você sai no seu carro e você entra lá no carro e fala com Deus. Não é uma oração que você vai lá no banheiro e está tomando banho e está falando com Deus, mesmo já ali tomando banho, se saboando, para sair para trabalhar. Não é aquela oração que você senta na mesa e quando você senta na mesa você agradece o pão, agradece o café da manhã, a janta, o seu alimento. Não é esse tipo de oração. É uma oração que eu preciso fazer como se eu tivesse em uma reunião de negócio. Quando a gente faz uma reunião de negócio, eu vou lhe contar esse exemplo, porque eu sou um empresário e eu gosto de fazer reunião, e na reunião não tem horário para terminar. Quando você é atendido por um médico, o médico também não tem horário para terminar. Ele está ali para te dar o diagnóstico. Então a reunião é a mesma coisa, ela procede, ela vai crescendo, a reunião vai tomando tempo, porque a reunião é uma reunião de negócio, onde você tem diálogo à vontade para fechar o seu negócio. É assim ou não é? A mesma coisa é o médico está ali reunido com você e ele quer dar o diagnóstico, então ele precisa te ouvir, ele precisa que você fale, ele precisa fazer exames, então precisa de um tempo. Então naquele momento do médico você não tem pressa, no momento da reunião de negócio também você não tem pressa, no momento que você está ali em uma confraternização também você não tem pressa. Então é a mesma coisa quando você fala com Deus, você não tem que ter pressa. A pressa é inimiga da perfeição. E se você se apressar para falar com Deus de qualquer jeito, Ele também vai te responder de qualquer jeito, ou também não vai te ouvir. Aí a Bíblia vai dizer: por que o meu povo não recebe? Porque não sabe me pedir. E uma coisa é certa, Daniel sabia. Daniel não orou porque o rei não gostava dele. O rei gostava dele. Ele era um príncipe do rei.
Ele era um homem que tinha autoridade sobre os outros homens. Ele fazia parte dos 120. E ele não orou porque ele necessitava daquela oração, ou de livramento do rei. Ele orava porque ele queria uma intimidade com o Pai. Sabe o que está faltando em mim e em você? Intimidade. Eu preciso ser íntimo de Deus. O que Deus quer de mim, Deus quer de você, é intimidade. Ele não quer um papinho qualquer, Ele quer ser íntimo, Ele quer ser amigo, Ele quer entrar na casa, Ele quer conversar com você, Ele quer ver a sua fraqueza, Ele quer saber a sua sinceridade, Ele quer que você conte os segredos, Ele quer que você conte o seu... Deus quer falar com você a todo tempo, na intimidade. Ele quer ser seu amigo. Deus andava com Noé, porque era amigo dele. Deus tinha Abraão como o pai da fé, porque Abraão estava o tempo todo com ele. Eu vou lhe provar uma coisa. Abraão, ele passou um momento difícil, porque a mulher dele não podia gerar. A Bíblia diz que Abraão vai sacrificar a Deus e vai orar a Deus. E Deus ouve a oração a ponto de enviar 3 homens na casa dele, 3 anjos. E os anjos vão ali e ele presenteia os anjos com comida, faz uma comida para os anjos e os alimentam. E a Bíblia diz que aqueles anjos dizem para ele: olha, ouvi o teu pedido, a tua mulher irá gerar. Mas o segredo é o seguinte: ela não poderia gerar, porque ela era uma mulher que já estava com a idade avançada, então já tinha perdido todos os seus costumes de mulheres. Ela já não tinha mais como ovular, já era velha. Mas Deus, Ele não age na minha possibilidade, na sua possibilidade. Deus age no impossível. A oração fez ela gerar. A Bíblia vai dizer que Ana não podia também ser mãe. E a Bíblia vai dizer que Ana orava, Ana gemia, Ana insistia, Ana clamava, Ana pedia a Deus a todo momento. E a Bíblia vai dizer que o Senhor escuta a oração dela e abre a madre de Ana e faz ela gerar. Oração gera milagre. Oração abre madre. A Bíblia vai dizer que está Josué de frente do Rio Jordão e o povo precisava passar, e ele vai orar ao Senhor, e quando ele ora ao Senhor, o Rio Jordão se abre. Por quê? Porque a oração abre rios. A oração, ela abre todo tipo de barreira destruída, e você vai passar de pés enxutos se você orar. A oração é tão poderosa que a oração, ela pode mudar a história de muita gente. Ela pode mudar, a história de muita gente na Bíblia. Mas eu e você fracassa. A gente acha que o nosso tempo é tomado, mas o seu tempo está sendo tomado com coisas seculares, e está esquecendo de dar o tempo devido para o seu Deus. Você precisa dar tempo a Deus de fato. Vamos mudar a partir de hoje. Você não dá dízimo? Parabéns pelo seu dízimo. Dê o dízimo pelo menos de um dia, 2 horas e 40 minutos para Deus. Você pode dar isso para Deus então? Porque o dízimo do nosso horário, Deus não te dá 24 horas, dá a Ele 2 horas e 40. Ora 1 hora de manhã, olha 1 hora de tarde, e ora 40 minutos à noite, porque você já está cansado. Você vai dar o dízimo da oração a Deus. Eu tenho certeza que você será direcionado por Ele. Eu tenho certeza que Ele não te deixará enganado. Eu tenho certeza que quando o anticristo vir e reinar sobre essa terra, ele não enganará você, porque a Bíblia diz que ele enganará muitos dos escolhidos, e ele não vai enganar você, porque você vai ter intimidade com o Pai e vai saber que a ação não é do Pai.
Tenha certeza que o discernimento que você vai ter, a partir de agora, você vai saber se é Deus que está falando e se não é Deus que está falando. Deus vai revelar para você quem é falso e quem é verdadeiro. Deus não vai deixar você enganado com aquelas revelações mentirosas. Você vai olhar aquela revelação e dizer: isso aqui não é para mim, isso aqui é falso profeta. Isso não é homem de Deus, não é mulher de Deus, porque Deus não vai enganar você. Você vai estar o quê? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, com um Espírito excelente dentro de você, porque você é uma pessoa de oração. Rapidinho, no capítulo 10 de Daniel, no versículo 12, olha o que acontece. Capítulo 10, versículo 12. Não colocou não, então vou ler aqui. Daniel, pois, capítulo 6, versículo 10, no mesmo capítulo, Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto o quê? Janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Aqui eu estou lhe provando que ele não começou a orar por causa do decreto. Ele já tinha o costume de ele já tinha o costume de agora tem um decreto. Se fosse eu, você, fechava a janela. Era ou não era? Por quê? Para ninguém ver a gente orando, para ninguém ver a gente falando com Deus, e principalmente debaixo de um decreto. Mas a Bíblia, ela enfatiza em dizer que a janela estava, o homem de oração não tem medo de nada. O homem de oração não tem medo de morrer, não tem medo de sofrer, não tem medo de perder, não tem medo de passar por situações difíceis, porque ele sabe que o Senhor o guardará em todo o momento. Sabe por que você está com medo? Porque você não está orando. A oração fortalecerá você de uma forma que você ficará inabalável. Eu gosto daquele versículo: você será como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Oh, aleluia! O Senhor, Ele firmará os seus passos. O Senhor fará você como uma rocha, onde o vento não vai te tocar, o vento não vai te levar, não vai te destruir, não vai te derrubar. Deus firmará você. Você não será abalada, nem abalado, não será atingido. Nunca mais você passará por esses momentos de angústia como você passa quando você começar a orar sem cessar. Jesus nos ensina: a oração não pode parar. Sabe qual é a distância de Deus para você? A oração. É a distância de Deus para mim e para você. É a oração. A oração é a maior ferramenta para você encontrar o equilíbrio para toda a sua vida. A oração você vai encontrar equilíbrio. A oração você vai conseguir se manter firme em todos os momentos. Entenda o seguinte: falar com Deus precisa ser um hábito e não somente uma necessidade. Não fale por necessidade, fale como se fosse um hábito. Assim como você acorda de manhã e responde lá o WhatsApp de alguém, de seu amigo, de sua amiga, fala com Deus como um hábito. Meu Pai, obrigado por mais um dia de vida. Como é bom servir ao Senhor, porque a palavra do Senhor diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu te agradeço por mais um dia,
pela saúde. Senhor, vamos trabalhar junto comigo. Toma a direção do meu trabalho, toma a direção da minha empresa, toma a direção da minha vida, toma a direção dos meus negócios. Pai, eu preciso que o Senhor me guie, me oriente. Senhor, eu não sei fazer nada, mas eu contigo eu aprendi várias coisas, eu já sou diferente, eu já cresci, Pai, mas eu entendo que eu preciso crescer mais, mas para eu crescer mais, eu preciso fazer o Senhor crescer no ouvido das pessoas. Então, para que eles cresçam também, para que eles possam te ouvir também, me dá sabedoria, me dá conhecimento. Começa a pedir a Deus de uma forma que você cresça ao reino dele e cresça a sua vida também. Escute uma coisa, capítulo 10 e o versículo 12 de Daniel. Olha o que o Senhor fala para Daniel, porque Daniel orava. Escuta isso. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que o quê? Eu quero que você leia comigo. Conseguiu botar aqui? Conseguiu. Desde o primeiro dia que aplicaste o quê? O teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas tuas. Você precisa compreender quem é Deus de fato. Compreenda quem é Deus. Não é um amigo qualquer, não é uma pessoa qualquer, não é um homem que falha, não é um homem que mente, não é um homem que não vela pela palavra. Compreenda quem é Deus. Entenda que Ele é o seu Senhor e você é um servo, você é um mordomo dEle, e você precisa chegar a Ele de fato com humilhação. Humilhou-te perante a mim. Ele está dizendo: você se humilhou perante ao teu Deus. Você entende que não há outro Deus diante de ti, Daniel. Você entende que não é Nabucodonosor que é Deus. Você entende que não é outro Deus, não há outro diante de mim. E por isso você se prostrou diante do Deus que é real, que é vivo, que é eterno, que criou todas as coisas. São ouvidas tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. O Senhor levantará do seu trono, visitará a sua casa, visitará a sua vida. O Senhor ouviu a sua oração, a sua súplica. Ele está entendendo que você está compreendendo quem é Ele de fato e quem é Ele para você de fato. Ele está entendendo que você não está sozinho mais, porque você acha ou entende que Deus é o seu Senhor. E por intermédio disso, Ele se levanta do trono hoje para cessar esse mal na sua vida. Ele vai fechar a boca do leão. Ele não vai deixar você morrer, você naufragar. Ele não vai deixar você ir a pique de forma alguma, porque Ele se levanta em favor da sua casa hoje. Não pense que esse problema que você está vivendo, ele é eterno. Deus cessa esse problema quando você entende quem é Ele de fato, e quando você entende que você precisa orar com intimidade com Ele. Comece a orar diferente, comece a falar com Ele diferente, comece a clamar a Ele de uma forma diferente. Comece a entender quem é Deus, compreenda isso. Não adianta você achar que Deus é seu amiguinho, é sua amiguinha. Não adianta você pensar que Deus, você pode falar de qualquer jeito, sem reverência, sem nada disso. Deus é santo. Deus é o Senhor. E nós precisamos entender que nós somos pecadores, somos falhos. Somos pessoas que falamos coisas boas, como falamos coisas ruins, como abrimos a nossa boca para amaldiçoar, como também para abençoar. E nós precisamos nos purificar diante do Deus Altíssimo. E todas as vezes que você orar, entenda que o Senhor é santo, que Ele é o seu Senhor,
e Ele fará grandes coisas na sua vida. A mesma oração que abriu a madre de Ana é a mesma oração que você vai fazer e Deus abrirá a sua madre de você que quer gerar. A mesma oração que fez com que o Rio Jordão se abrisse é a mesma oração que a partir de hoje você vai fazer e as suas finanças vão começar a decolar. As coisas vão se abrir para você, as portas vão se abrir para você. Chega de você ficar ali toda hora sofrendo, mendigando pão, você passando por necessidades, ganha um salário com a mão esquerda, com a direita já acabou o salário. Chega disso, Deus vai suprir a sua necessidade de uma forma sobrenatural e nada vai te faltar, porque você é mais do que vencedor. E todas as vezes que você colocar as mãos, o Senhor colocará a mão com você. Está escrito na Bíblia: nada vai te faltar, você terá para emprestar, você terá para dar, para abençoar. O Senhor abrirá as portas das suas finanças. A oração, ela gera um milagre. Quem lembra do rei Ezequias? Ele recebe um decreto do profeta Isaías, dizendo: arruma a tua casa porque você irá morrer. O rei olha para o lado e começa a orar, e conversa com Deus que ele conhecia de fato. Pai, lembra das nossas jornadas, das nossas caminhadas. E quando eu estava lendo essa mensagem, eu me lembro da vida que eu tinha de oração. Hoje, devido à correria, a gente diminui muito, a ponto de a gente orar quase nada por dia. Isso não é só para você, é para mim também. Deus está me chamando para orar mais vezes. Deus está me chamando para voltar para o monte, para orar, para passar 3 dias de propósito, 7 dias de propósito, para ficar 31 dias em oração e jejum, porque era isso que eu fazia. E eu não cheguei aqui à toa, eu cheguei aqui por causa das reservas, mas as reservas podem acabar e nós temos que encher nosso vaso de novo. A oração faz você se encher de novo. Deus quer te encher, Deus quer te fazer um vaso novo. A gente não tem que estar lembrando do passado, por mais que a gente teve uma caminhada linda com Deus no passado, mas a gente precisa olhar para frente. O que Deus tem para mim e para você está lá na frente. O que Deus tem para mim e para você é para que a gente caminhe olhando para o alvo e vencendo todos os dias e um dia de cada vez. Deus tem um futuro brilhante para você. Declara para teu irmão: Deus tem um futuro brilhante para você. Deus te fez vencedor, vencedora. Deus te fez vencedor. Deus te fez vencedor. Não adianta. O inimigo ele pode se levantar, lançar decreto, lançar palavras negativas. O inimigo pode falar com você 1000 vezes que você não vai vencer. Mas Deus, ele se levanta do trono e diz: aquieta-te, vento, acalma-te, mar, e a tempestade cessa hoje. E esse vento que estava balançando tudo, vai ter calmaria na sua casa. Eu quero declarar que a calmaria chega no seu lar hoje. Eu não falo por mim, eu falo pelo Espírito Santo de Deus, que vai haver calmaria no seu lar, vai haver calmaria na sua casa. Chega de briga, chega de confusão, chega de guerra, chega de contenda, chega de discórdia, chega de falta de diálogo. Que haja comunicação no seu lar, que haja entendimento daquilo que se vocês se comuniquem, para que um entenda o outro. Chega disso. Deus é o Deus de paz, e a paz reinará no seu lar, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Somente a oração, somente a oração vai fazer você conectar-se com o Pai.
Você pode ler esse livro de libertação, vai ser uma bênção para a sua vida. Você pode ler a Bíblia Sagrada, vai ser uma bênção para a sua vida. Aqui você vai ganhar conhecimento, mas você não ganha intimidade. Você pode conhecer, mas pode não ser íntimo. É melhor ser íntimo, que a gente conhece o profundo e o oculto, do que a gente conhecer só de paz do Senhor. Talvez você me conheça de paz do Senhor. Ô meu pastor, como é que você está? Mas você não me conhece no meu dia a dia. Quem é minha íntima? A minha esposa, que está lá em minha casa todos os dias. Ela é íntima, ela sabe todas as coisas que eu faço dentro do lar, como eu sou de verdade no dia a dia. Assim é Deus. Deus sabe quem você é no dia a dia. Mas e você? Sabe quem Ele é no dia a dia? Você precisa conhecer o Deus de perto. O Espírito Santo está conosco hoje. E o Espírito Santo, além de interceder por mim, por você, com gemidos inexprimíveis, Ele quer ter uma comunhão comigo e você. Ele quer ser íntimo, Ele é ciumento. Olha, o Espírito Santo tem ciúme. Mulher não pode ter ciúme não, viu? Repreende isso lá em sua casa, em nome de Jesus. E nem homem. Mas o Espírito Santo, Ele tem ciúme do seu diálogo com Ele, da sua intimidade com Ele. Ele tem ciúme da sua adoração. E é por isso que Ele precisa de você ligado com Ele. Porque quando você não dá ouvido às vozes do mundo, às vozes da matéria, do físico, você começa a dar ouvido às vozes, a única voz, na verdade, que vai soprar no seu ouvido, que é a voz do Espírito Santo. E Ele vai guiar você, Ele vai te dar direção, vai chegar para você e vai dizer: não temas, eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. O Espírito Santo está com você todos os dias. Você só não está conseguindo ouvir Ele. E hoje que essa palavra faça você ouvir a voz do Deus poderoso. Que essa palavra faça você orar mais. Orar de uma forma que a sua oração seja íntima do Pai. Orar de uma forma que você consiga ter equilíbrio emocional. Orar de uma forma que você consiga de fato ter comunhão e ver as coisas fluir na sua vida. Porque o que mais Deus quer é que você venha fluir. Mas aí você não ora, você não fala com Ele, você quer usar a sua própria força. Você vai no grito, você vai do seu jeito, você quer dar seu momento, você quer fazer do seu jeito. Você acha que sua artimanha, a sua malícia vai fazer você vencer, mas não vai. É Ele que fará, é Ele que te dá a vitória. Nós só recebemos a vitória por Cristo. Não é na sua força, não é com violência, é sim pelo Pai. Entenda que Jesus, como homem na terra, Ele largava a multidão e ia o quê? Orar. Logo quando Ele foi batizado nas águas, a primeira coisa foi o Espírito Santo conduzir Ele ao deserto para Ele orar, ser tentado pelo diabo. E a Bíblia diz que Ele orou durante 40 dias, 40 noites e jejuando, e o diabo chega até Ele quando Ele estava com fome. Todas as vezes que você estiver orando, jejuando, lendo Bíblia, o diabo não encosta em você. Mas todas as vezes que você parar, o diabo vai se aproximar de você. E aí você vai ver qual o problema pode acontecer na sua vida maior, porque aí é o diabo se levanta. Você está orando, o diabo não tem como encostar. Você está ali vivendo uma vida com Deus, o diabo não tem como tocar em você, ele não tem como. Deus te protege, mas a partir do momento que você separa isso, é o momento que ele chega, e aí ele vai te tentar. E tentar com o quê? Com aquilo que você gosta, com aquilo que você mais gosta. Quem gosta de comer aqui, levante a mão.
Todo mundo gosta de comer, né? Ô varão que come. Não é assim? O povo gosta de comer. E aí ele vai te oferecer aquilo que você gosta de comer. Se você gosta de camarão, tome aqui um camarão. Se você gosta de lagosta, toma aqui uma lagosta. Se você gosta de picanha, toma aqui uma picanha. É o que você gosta. Ele só vai te dar aquilo que você tanto almeja. As mulheres ficam orando o tempo todo para casar. E aí, quando chega um varão, ela diz: esse é meu. E Deus diz: não é. Aí ela vai e pega o varão que não é dela. O que é que acontece com ela? O casamento é destruído. Por quê, gente? Porque assim, você fica querendo escolher. E aí você acha que vai vir igual um príncipe montado num cavalo branco. Lê aquele livro de Alice do País da Maravilha e fica achando que aquilo é realidade. Não é isso. Às vezes Deus quer te dar um homem que te honre, que te respeite, que seja fiel a você, entendeu? Que cumpra o papel do homem, honrando os compromissos de casa. Porque tem homem que é banana, não paga nada, ainda quer dividir a conta. Então não quero esse tipo de homem não, chuta que é laço. Queira um homem que honre, que seja trabalhador, seja um homem... Já chutou lá, digo, já chutei, tá vendo? É assim. Aí você escolhe porque você está querendo rápidas coisas. Não faça isso. Entenda que a pressa é inimiga da perfeição. Não apresse as coisas. Espere o tempo de Deus na sua vida. Daniel orou de portas abertas. Esse decreto também estava sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles não se curvaram e eles declararam que adorar só um Deus, um único. Só o Deus de Israel. A mesma coisa é você. Não se curve a bandejas. Não se curve ao mundo. Não se curve a amizades que não são conectadas com Deus. Não faça pactos nem alianças com pessoas que não querem saber de Deus, que brincam com as coisas de Deus, que não levam a sério as coisas de Deus. Não queira casamento que não seja luz com luz. Esqueça, luz com treva não combina. Não adianta você tentar achando que essa pessoa você vai trazer para Jesus. Mentira, ele vai tirar você de Jesus. A Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Imagine você que é só uma pessoa. Então não vá por essa onda não, imaginando que você é aquela pessoa que vai trazer a outra. Não vá por esse caminho. Esse caminho é mais difícil. Espera com paciência no Senhor. E o momento certo Ele vai se inclinar, vai ouvir o seu clamor e vai abençoar você naquilo que você tanto pede. Que Deus em Cristo abençoe sua casa, abençoe a sua família. E que você receba essa palavra, entendendo que hoje você vai sair daqui orando mais. Ore sem cessar. Ore a Deus, não só por necessidade, mas ore a Deus como se fosse um hábito de verdade. Ore a Deus como um hábito. Tenha o hábito de orar. Assim como você tem o hábito de comer, assim como você tem o hábito de se vestir, de vestir os looks, né? Assim como você tem o hábito assim de passar o gel no cabelo, né, nega? Então, tem esse hábito com Deus. Tem um momento com Deus. Diga para Ele: Senhor, eu quero ser íntimo do Senhor. E você precisa ser íntimo dEle, íntima dEle, para que nada mais te engane, nada mais destrua você. E que você seja uma pessoa que sorri o tempo todo de alegria, dizendo: verdadeiramente eu estou vivendo o meu melhor momento na presença de Deus. Crente não é para ser triste, gente. Crente é para ser alegre. Crente é para celebrar. Crente é para festejar. Esse negócio de crente travado, com a cara feia, aquelas caras cara invocada, não existe isso não. Repreende esse negócio. Levanta a cabeça, dá um sorrisão e aí diz assim: ó, olha a foto.
Tira a foto. Aí, ela está tirando a foto. Tem que sorrir, gente. Você é para celebrar. Você nasceu para celebrar. Você nasceu para vencer. Você nasceu para conquistar as coisas. Você nasceu para desfrutar. Desfrute da praia, desfrute da família, desfrute. Celebre tudo. Celebre com Deus. Celebre com Ele todo momento.